caros irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a mais uma jornada através das páginas da Bíblia, onde exploramos as histórias que moldaram nossa fé. Hoje, exploraremos o anúncio do Evangelho de Mateus 18,21-35. Um dia, o apóstolo Pedro se aproximou de Jesus com uma pergunta em seu coração. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro estava procurando um limite para o perdão. Ele pensou que perdoar alguém 7 vezes já era um ato de generosidade. Mas Jesus respondeu: Eu não digo a você até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus estava ensinando a Pedro, e a todos nós, sobre a natureza do perdão. Ele estava dizendo que o perdão deve ser ilimitado, assim como a graça de Deus é infinita. Para ilustrar esse ensinamento, Jesus compartilhou uma parábola. Por isso, o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar contas com seus servos. Nesta parábola, o rei representava Deus, e o servo era um homem que devia uma grande quantia ao rei. Quando começou a acertar contas, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. A quantia que o servo devia era impagável, uma dívida que o levaria à escravidão. O servo, desesperado, caiu de joelhos diante do rei e implorou por misericórdia. Tem paciência comigo, implorou ele, e eu te pagarei tudo. E então, algo incrível aconteceu. O rei teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e deixou que ele fosse embora. O rei mostrou misericórdia e perdoou completamente a dívida impagável do servo. Mas a história não termina aqui. O servo perdoado saiu e encontrou outro servo que lhe devia uma quantia muito menor. Mas, tendo saído, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deves. Apesar de ter recebido um perdão tão generoso do rei, o servo perdoado não mostrou a mesma compaixão para com seu conservo. Os outros servos ficaram chocados com a falta de compaixão do servo perdoado e contaram ao rei o que havia acontecido. Então, seus conservos, vendo o que se passava, ficaram muito desgostosos e foram contar ao rei tudo o que havia acontecido. O rei mandou chamá-lo e lhe disse: Servo mau, cancelei toda a tua dívida porque me suplicaste. O rei estava profundamente entristecido com a falta de compaixão do servo perdoado. Então, o rei o entregou aos torturadores, até que pagasse toda a dívida. A parábola termina com uma lição poderosa sobre o perdão. Jesus concluiu: Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão, de todo o coração. O perdão é essencial no reino dos céus. Assim como o rei perdoou generosamente o servo, Deus espera que nós também perdoemos nossos irmãos de coração. Que essa parábola poderosa nos inspire a perdoar e mostrar compaixão, assim como Deus nos perdoou. Lembremo-nos de que, assim como Pedro aprendeu naquele dia, o perdão não deve ter limites, e a misericórdia de Deus é infinita. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada através das histórias da Bíblia. Que o amor, o perdão e a compaixão estejam sempre presentes em nossos corações. Que o amor e a paz de Cristo estejam sempre conosco. Amém.